Não vou dizer nem bom dia, senhores telespectadores, nem boa noite, porque este programa dá a volta ao mundo. E enquanto para uns é dia, para outros já é noite. Para todos, o que está diante de nós é o Rio Minho. É além que Portugal começa. Avistamos um bom pedaço do rio, desde a Foz. Se repararem bem, há uma pequena ilha com o que resta de uma fortaleza, a Ínsula, exatamente na nossa frente. A ilustre caminha, se repararem bem, a silhueta de uma antiga igreja, é a matriz de caminha. E ao longe, no horizonte, a linha mais escura da Serra d'Arga. Vão ser esses os três pontos fundamentais do programa 2. A Ínsula, a Matriz e a Serra d'Arga. Quem olhar bem ao longe vê um casario que é Vila Nova de Cerveira. Se houver tempo, damos um pulinho até lá. A nossa primeira visita é ao convento da Ínsua. Ínsua é uma palavra portuguesa que vem do latim, porque no latim, ilha, dizia-se ínsula. É ainda daí que vem península. Península é pene. Ínsula quer dizer quase ilha. Aqui era mesmo uma ilha, uma ínsula. Ínsula que deu ínsula. É até curioso porque é que aqui no norte a ínsula veio a dar a nossa ínsula e no resto do país deu ilha, numa evolução estranha. A ínsula fica a cerca de 200 metros da costa de Portugal, do Rio Minho, a outros 200 da costa galega, a Guarda, ou La Guardia, como a gente diz mal, é a Guarda, e, portanto, é a chave para a Barra do Minho. É um lugar sagrado desde sempre. Olhem, dizem que aqui neste sítio, como veem, está a chover muito, é por isso que eu não posso aventurar-me, mas aqui, onde hoje há este claustrinho, houve outrora um templo às divindades pagãs. Até dizem Saturno, eu não acredito nada em Saturno, qual história. Claro que isto era um altar dos navegantes e, portanto, os navegantes sacrificavam às divindades marítimas, mas talvez fosse um altar a Neptuno. Neptuno que realmente governava os mares e tinha nas mãos as vidas dos marinheiros. No século XIV vieram os frades franciscanos e fizeram aqui um convento. Eu acho esquisito um convento num sítio onde não havia realmente nada para fazer, mas é verdade. Esse convento do século XIV chegou até ao liberalismo. No liberalismo os frades, coitados, foram-se embora, mas em todo caso isto continuou a ser religiosamente conservado. Havia aqui um farol e um faroleiro, e o faroleiro servia de guarda. Agora, dá 20 anos para cá, arranjaram um processo muito melhor, muito automático, muito é o sol, não sei o quê, e mandaram embora o faroleiro. Claro que o sol, quando nasce, é para todos. É tanto para os marinheiros como para os ladrões. E os ladrões caíram aqui como uma praga e levaram tudo, absolutamente tudo. Arrombaram paredes, levaram os altares, continuam a levar. Agora que está a chover não está cá nenhum, mas ainda este verão
fizeram uma devastação crudelíssima. E eu não posso deixar de conter o meu espanto e a minha indignação. Porque isto, senhores telespectadores, isto é um monumento nacional. Eu já, noutros casos, tenho dito os monumentos nacionais, é claro, vieram os liberais, entregaram-nos aos particulares, os particulares não podem ser responsáveis pela história, está tudo a cair, mas aqui não, aqui não. O dono disto é o Estado. O responsável por este vandalismo bestial e vergonhoso somos nós todos, porque o Estado somos nós. Simplesmente foi-se embora ao faroleiro, o sol não guardou o convento, os ladrões caíram em Praga e isto hoje, isto na fronteira de Portugal, é uma vergonha para o país. E era tão simples ter aqui um guarda. Oh meu Deus, então a gente agora não tem guerra nenhuma. Os soldados para que é que servem se não para guardar? Os marinheiros para que é que servem se não para guardar? Bastava ter aqui um posto, até era um posto bonito, não dava muito trabalho, não era preciso dar tiros, bastava um posto. E esta profanação constante, este roubar de tudo, este revolver até dos ossos, no fundo das sepulturas, tudo isso se podia evitar. Entre as últimas relíquias que ainda aqui se encontram estão estes canhões da Restauração. Como sabem, em 1640, Portugal voltou a ser um país com um rei português. Mas, naturalmente, os espanhóis não concordavam e a Espanha ali ao lado. Então, o rei Dom João IV fez um grande apelo aos portugueses, lançou um pesadíssimo tributo, mas ninguém se baldou. Toda a gente do povo, veio, trouxe o seu dinheiro e o rei pôde mandar construir fortalezas ao longo de todo o território. Começava no norte, vinha por aí abaixo. Ainda hoje o país está bordado dessas fortalezas e, com o dinheiro do povo, mandou fundir canhões de bronze para defender o seu país. Naturalmente, como calculam, isto vinha de norte a sul e os primeiros canhões foram os que vieram para aqui, para a foz do Rio Minho. Como este é o primeiro canhão da fortaleza, ele cá tem Dom João IV, rei de Portugal, e aqui tem a data em que o canhão foi fundido, 1648. São os primeiros canhões da independência portuguesa. Queria dizer-lhes que eles ainda cá estão, porque são tão pesados que os ladrões não os conseguiram levar. Bom, os ladrões conseguiam, porque vocês podem crer, um ladrão tem muita força, muita força. Ninguém imagina a força que tem um ladrão. Os barcos é que não podem com eles. Se eles metessem isto num barco, iam parar ao fundo e morriam afogados. É só por causa disso, é só por causa da lei da gravidade, que os canhões estão aqui. Bom, e eu fico a dizer de mim para mim, é a única lei que nos tem valido. Então, num país que tem forças armadas gloriosas, que venceram as batalhas do passado, que eram as batalhas da guerra, então essas forças não são capazes de assumir as batalhas do futuro, que são as batalhas da cultura.
As batalhas da cultura. Eis um programa para pensar. Caminha é ainda uma terra rica de monumentos. Monumentos de várias épocas, mas principalmente do século XV e século XVI. Nenhum monumento é tão expressivo como esta igreja matriz. Reparem na torre, é ainda uma torre militar, uma torre para defender a barra do Rio Minho. Depois, no século XVI, fizeram ao lado uma magnífica fachada, realmente muito bonita, mas estranhamente esconderam isto tudo aqui com uma muralha. É a única igreja escondida por uma muralha. Porquê? É porque precisamente no século XVI, antigamente eram os mouros é que eram os inimigos, mas acabaram os mouros, passaram a ser os cristãos. Se vinham aqui os ingleses, davam tiros porque eram contra o rei Filipe. É claro, davam tiros do rio e bomba, vinham logo acertar na igreja. Depois vieram os franceses eram calvinistas, deram tiros porque estes eram católicos e os tiros vinham acertar na igreja. Bem, é toda a gente a dar tiros contra toda a gente. Bom, e os bons habitantes de Caminha resolveram fazer aqui, à volta da igreja, uma espécie de escudo de pedra, um escudo que escondeu a igreja há muito tempo, mas permite que ela hoje esteja de pé. Dentro do belo monumento que é a Matriz, fica outro monumento, que é esta Capela dos Navegantes, que tem uma história bonita. No ano de 1539, portanto, primeira metade do século XVI, vinha um navio com uma tripulação aqui de Caminha, navegava da Inglaterra para a península e viu nas ondas um caixote que flutuava. É claro, aproximaram-se, apanharam o caixote e dentro do caixote encontraram uma série de objetos relativos à igreja. O mais importante era aquela imagem, uma imagem do Senhor da Cana Verde. Vinham também muitos paramentos preciosos e vinham outras peças de ouro e prata, duas das quais ainda hoje estão aqui preciosamente guardadas e de que estão a ver as imagens. Os mariantes pediram para, na igreja que ainda estava em construção, fazerem esta capela, que foi obra deles, tem um risco diferente. Aliás, se repararem, isto é muito mais renascentista, muito mais moderno que todo o conjunto da igreja, e pelo tempo fora foram rezando à imagem da sua capela. Se a gente der fé aos votos que eles fizeram, tem que acreditar que o Senhor muitas vezes os salvou das fúrias dos oceanos. Tem um grande interesse esta coleção de ex-votos marítimos. Reparem que não são simples tábuas pintadas a agradecer milagres como é costume. Não, são maquetes de navios armados dentro de molduras, portanto, trabalho que demorou longos meses a fazer. Suponho que era o trabalho dos próprios marinheiros, que nas suas longas viagens se recordavam da Capela dos Mariantes de Caminha. Eu já há alguns anos contei a lenda de Santoginha. Apesar disso, vou contá-la de novo, porque me parece uma lenda extremamente importante
não é tanto pela história, é pelo seu valor humano. A lenda é esta. Diz que há muitos, muitos anos, aqui nestas imensas serranias, vivia um salteador terrível. Quem atravessasse as serras de Caminha para Ponte de Lima, ou de Caminha para Arcos de Valdevez, ou de lá para cá, já se sabia. Encontrava esse homem terrível, com uma faca, tirava-lhes, não era a bolsa ou a vida, era a vida e a bolsa. Bem, um dia vinha aqui, serra acima, um frade, um bom frade, esse era um fradezinho como deve ser, vinha cheio de Deus, salta ao bandido, aponta-lhe a faca, passa para cá tudo quanto tens. Coitado, o frade não tinha mesmo nada e disse, olha, eu gostava de te dar, mas eu não tenho nada, nada. Ai, não tens? É claro, o bandido não acreditou. Não tens? Bumba, matou. Matou, isto é, espetou-lhe a faca e o frade, na agonia, começou a rezar e a dizer, vou pedir a Deus, meu querido irmão, vou pedir por ti, porque tu és profundamente infeliz. Tu não amas ninguém, assaltas as pessoas, eles olham-te de longe como se fosses um lobo, uma fé. Que triste é a tua vida. Ainda bem que me mataste, porque eu assim vou mais depressa pedir ao Pai dos céus que te dê também a ti um pouco de felicidade. E morreu. Vocês imaginem, o bandido ouvir aquilo. Então o padre morreu a rezar por ele que o tinha matado. Sentiu um baque e percebeu que realmente roubar e matar não era vida para ninguém. E resolveu mudar de vida. Em vez disso, passou a andar aqui pelos mesmos montes, porque é claro que ninguém o queria lá nas aldeias, andar por aqui a ajudar as pessoas em dificuldades. As crianças que se atolavam na neve, os pastores que perdiam os seus carneiros. Um dia vinha ali um homem, ele vinha de Caminha, ia de Caminha para Arcos, com um carro de bois, muito pesado, cheio de milho, e ao vender à feira, partiu-se o eixo do carro, o carro ficou sem rodas, atolou-se, estava aflito, e o bandido viu aquilo e foi lá e disse, oh homem, eu ajudo. Devo-lhes dizer que o bandido tinha uma força hercúlea. Mateu, para tirar o carro do atoleiro, mateu o ombro ao estrado, puxou. É claro, o dono do carro, esperto, viu que era o bandido, quando apanhou assim agachado, foi com a enxada, pá, despedaçou-lhe o crânio e era uma vez um bandido. Entretanto, em Lisboa tinha chegado a fama do terrível bandido e o rei mandou aqui arautos a anunciar quem conseguir caçar o bandido da Serra d'Arga, vivo ou morto, e o apresentar, recebe 100 moedas de ouro. Claro, o homem que o tinha morto sabia onde ele estava e diz, eu é que o vou trazer, oxalá que os lobos não o tenham comido todo, porque os lobos aqui comiam as pessoas logo, mas ele veio por serra acima com os outros camponeses a ver se ainda apanhava o resto do bandido para provar que ele o tinha morto. E vocês sabem o que ele viu? Aqui, foi exatamente aqui, neste sítio onde eu estou. Estava o corpo estendido, como se tivesse acabado de adormecer. Tinha as pálpebras cerradas, como se sonhasse. À volta dele, todo o campo se enchera de um tapete de flores. E até as altas árvores, dizem que esta árvore ainda vem desse tempo, desceram os seus ramos e havia roucinóis que entoavam uma doce música à volta do bandido adormecido. É claro, toda a gente percebeu que afinal não era bandido, aquilo eram claros sinais de milagre
e o bandido depressa se fizera santo. Depressa, dizia-se na Idade Média, azinha. E começaram a falar no santo azinha, no santo feito depressa. É do santo azinha que se diz hoje o santo Ogina. Estou justamente aqui, no terreiro de Santo Ogina, no terreiro do milagre. Tudo isso, ainda hoje, é o objeto de grande devoção popular. É uma igreja românica. À volta estão os quartéis onde os peregrinos podem passar a noite. Claro que têm que pagar um tanto. Já agora queria-lhes mostrar se há ou não há inflação. Venham ver esta porta. Os romeiros pernoitam nestas lojas ou aqui, debaixo das árvores, em cima de feixes de palha. É claro que têm que pagar a palha. Reparem que nesta porta, para dormir, na outra romaria estava lá escrito, pagavam 35 escudos. Na do ano passado, pagaram 140 escudos. Na deste ano, 260 escudos. Depois venham cá dizer que não há inflação. Bom, como vê, ainda podemos vir a Vila Nova de Cerveira. Só este nome é história. Vila Nova de Cerveira. Vila Nova porque foi fundada de novo pelo rei Dom Dinis. De Cerveira, porque no tempo de Dom Dinis havia aqui muitos cervos. Hoje há só um, avista-se no alto daquele monte e é de bronze, claro, é uma escultura de um artista. Eu quis vir aqui por duas razões. A primeira é porque realmente é um dos lugares mais belos de todo este Alto Minho. A segunda é porque, neste caso, dá-se um aproveitamento criterioso e acho que de excelente bom gosto de uma fortaleza medieval. Reparem que no castelo que El Rei Dom Dinis fundou de novo e que depois, pelo tempo fora, se foi robustecendo com novos baluartes, como este em que agora estou, foi possível instalar um estabelecimento turístico, mas de tal maneira que isto mantém, de certo modo, o seu encanto de burgo medieval. Nem a estalagem fez mal ao castelo, nem o castelo fez sombra à estalagem. É um caso, de facto, exemplar de como o património histórico já herdado pode ser utilizado para o património turístico do futuro. Toda esta região vale uma visita. Eu não disse aqui do Alto Minho nem metade do que havia para dizer. Eu prometo, num dos próximos programas, servir de cicerone por esse rio acima.